Então, boa noite a todos, todas e todes. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o texto Além do Princípio do Prazer, um texto do Freud, de 1920. Quem vai estar aqui comigo conduzindo a discussão e a aula de hoje é o professor Dr. Thales Absaber, lá da Unifesp Guarulhos. Mas temos também alguns especialistas aqui que fizeram dissertação especialmente sobre pulsão de morte, que podem ficar quietinhas ou podem falar, se sentirem à vontade, que é a Cláudia Gigante, né? E aí, Thales, como é que você acha que a gente começa? Vamos ouvir como é que eles leram? Você quer começar conversando um pouco? Como é que você acha? Não sei, Jaque. Eu não quero começar, não, assim. Isso eu sei. Mas eu achei interessante que você estava lendo agora, recentemente. Uma possibilidade seria você apresentar a sua leitura, os pontos que te chamaram a atenção, e depois a gente ouvir as pessoas. Beleza? Eu estou preparadíssima hoje. Estou brincando. É porque eu separei algum, porque é um texto muito denso, né? Então, eu separei principalmente para compartilhar com vocês os trechos do texto dos quais o Freud está falando sobre os sonhos, né? Acho que pode ser um bom disparador para a gente conversar e depois a gente abre para as dúvidas, comentários. Para quem não sabe, o Thales tem um prefácio que foi publicado pela editora LPM, prefácio bem legal, que eu não reli para essa aula, depois ele pode falar um pouquinho disso, que é a tradução do Zwick, né, Thales? Prefácio do Além do Princípio do Prazer. Então, ele também pode falar um pouquinho disso. Então, eu vou tentar projetar aqui para vocês, para ficar mais didático, talvez, né? Vamos ver se rola, né? De projetar, se dá certo. Tá, só preciso melhorar, ele precisa estar maior. Melhorou, né? Então, é um texto de 1920, né? Que tem um contexto importante para a gente pensar, né? A Primeira Guerra Mundial termina em 1917, suas consequências, né? Acho que o Freud está falando especificamente de uma nova população que procura ajuda e apoio aos psicanalistas daquele momento histórico. Eram esses soldados que voltavam da guerra, né? E também ele fala dos sobreviventes de acidentes ferroviários, que também apresentavam uma neurose traumática, né? É um texto que fala da grande reformulação, a grande virada dos anos 20, acompanhado do livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, e o Eu e o Isso, de 1923. Então, o tema da morte está muito presente, né? Tem a leitura que o Freud faz de uma certa perspectiva do Schopenhauer, e tem um contexto de amigos próximos do Freud que morrem, né? O Victor Kautsky, suicídio, né? Que é uma pessoa próxima a ele, e Anton von Freund, que era um dos mentores aí, né? Organizadores do trabalho do Freud, um divulgador da psicanálise. E na vida pessoal do Freud tem a morte da filha dele, pela gripe espanhola, né? Então, acho que tem
esse contexto aí de algo que também tocava diretamente a vida do Freud. Fala, Thales. Desculpa, Jaque, foi engano. Eu quero ligar aqui. Desculpa. Pode continuar. Tudo bem, tudo bem. E aí, eu separei aqui esse trecho lá do texto, né? O quadro da neurose traumática. O quadro da neurose traumática avizinha-se ao da histeria por sua riqueza de sintomas motores semelhantes, mas supera-o normalmente nos sinais bastante desenvolvidos de sofrimento subjetivo, como uma hipocondria ou melancolia, e nas evidências de um mais amplo enfraquecimento e transtorno das funções psíquicas. Nas neuroses traumáticas do período de paz, ressaltam-se duas características. Pareciam causadas principalmente pelo fator de surpresa, do terror, uma ferida ou contusão sofrida simultaneamente, atuava em geral contra o surgimento da neurose, né? E aí eu acho bem interessante, importante, né, essa distinção que o Freud vai fazer sobre terror, medo e angústia, né? Então, angústia designa um estado como de expectativa do perigo e preparação para ele, ainda que seja desconhecido. Medo requer um determinado objeto ante o qual nos amedrontamos. E o terror se denomina o estado em que ficamos, ao correr um perigo, sem estar para ele preparado. Enfatiza o fator da surpresa, do susto, né? E aí uma frase do Freud, né? Não creio que a angústia possa produzir uma neurose traumática. Na angústia, há algo que protege do terror e também da neurose. Outra frase dele, a neurose traumática ordinária, a consequência de uma vasta ruptura da proteção contra estímulos. E a ideia, né, de que há uma significação aí etiológica frente ao terror e uma ameaça para a vida do sujeito, né? Por isso que na pandemia a gente falava tanto de sonhos traumáticos, né? Porque, de novo, estava colocado em questão aí que o sujeito se deparar com a sua finitude, né? Se deparar com a ameaça à sua própria vida. E aí, um outro trecho, né, que ele começa a falar um pouco dessa mudança aí, da função do sonho, né? Mas não é do meu conhecimento que os que sofrem de neurose traumática se ocupem muito da lembrança do acidente quando se acham acordados. Talvez procurem, antes, não pensar nele, aceitar como óbvio que o sonho noturno os devolve à situação causadora da doença, é compreender mal a natureza dos sonhos. Seria mais próprio dela que o doente visse imagens do tempo em que era são, ou da cura pela qual anseia, para que os sonhos dos neuróticos traumáticos não nos façam duvidar da tendência realizadora de desejos no sonho, como tantas outras coisas, também é abalada ou desviada de seus propósitos, ou teríamos que lembrar as enigmáticas tendências masoquistas do eu. Então, aqui na página 170, ele coloca em questão: será? Mas ele volta a pensar como ele pensa o sonho de angústia como tendências masoquistas do eu. O doente está psiquicamente fixado ao trauma e, como as histéricas, sofre de reminiscências. E aí, que é o mais importante, né, que é na página 195, 196, que é uma grande citação, né, que eu vou fazer aqui, porque eu acho que é central
para a gente pensar a questão dos sonhos, que é o que nos faz adentrar, né, nesse texto do Freud, de 1920, né? Se os sonhos dos neuróticos que sofreram um acidente fazem os doentes voltarem regularmente à situação do acidente, então eles não se acham a serviço da realização de desejos, cuja a satisfação alucinatória tornou-se, sob o domínio do princípio do prazer, função dos sonhos. Mas podemos supor que, desse modo, eles contribuem com outra tarefa, que deve ser resolvida antes que o princípio do prazer possa começar seu domínio. Tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com o estímulo, mediante o desenvolvimento da angústia, cuja omissão tornara-se a causa da neurose traumática. Assim, nos permitem vislumbrar uma função do aparelho psíquico que, sem contrariar o princípio do prazer, é independente dele e parece mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar desprazer. E, nesse outro trecho, ele vai, então, sustentar a hipótese de uma exceção à tese de que o sonho é a realização de desejos. Posso avançar? Agora você levantou a mão mesmo? Sim, já Então, que vai agora lá. eu levantei a mão, você pode voltar na tela anterior? Então, amigos, observem o seguinte: o modo do Freud pensar, né? Ele está pensando em, em tendências, tendências que têm forma, tendências também, na linguagem da metapsicologia, também são forças, né? Também são forças. Por isso, ao longo do texto, no final do texto, ele vai chegar na sua conceituação de pulsão, mas é pulsão como economia, energia, tendência, né? Então, assim, esse final aqui, né? Tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com o estímulo mediante o desenvolvimento da angústia, cuja omissão tornara-se a causa da neurose traumática. Esses sonhos tentam lidar retrospectiva. Veja, os sonhos estão tentando é, 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 fazer algo a posteriori. Mudou aqui uma temporalidade do lugar do sonho, né? E aí ele completa com essa noção que torna muito difícil a compreensão da lógica da pulsão de morte, né? Assim, nos permitem vislumbrar uma função do aparelho psíquico, aqui ele usa o termo função, que, sem contrariar o princípio do prazer, ou seja, é toda a discussão que ele faz antes, as coisas angustiantes, as coisas sofridas, também são expressões do princípio do prazer. Como, por exemplo, na arte, as coisas sofridas da arte, a grande arte costuma ser depressiva, violenta, absurda, trágica. Por que, que a grande arte é assim? Por que, que existe a tragédia? Né? É uma questão estética que está ligada a toda essa discussão aqui. Né? Então, ele diz: sem contrariar o princípio do prazer, uma função do aparelho psíquico que, sem contrariar o princípio do prazer, é independente dele. Ou seja, está no princípio do prazer e está fora. A pulsão de morte é fundamentalmente paradoxal no Freud. O modo com que ele está pensando isso.
é independente dele e parece mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar o desprazer. E aqui ele avança uma ideia, né? Avança uma ideia. Alguma coisa no que nós estamos discutindo sobre o retorno do sonho traumático das neuroses de guerra não contraria o princípio do prazer, mas é outra coisa, e parece mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar desprazer. Ou seja, é um modo de dizer o além do princípio do prazer, né? Que é o tema geral do discurso, e que aqui ele bota como mais primitivo. Porque é como ele vai orientar a pesquisa, né? É, 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 ele, para pensar essa dimensão, ele tem que pensar uma espécie de cronologia, uma espécie de genética, né? E a pulsão de morte nessa genética, amigos, tudo isso é ficção científica, como mais tarde ele vai dizer no texto. É tudo ficção científica. É tudo para explicar por que as pessoas começam a sonhar com o próprio trauma, com o próprio sofrimento, na medida que isso esteja fora de um sonho de angústia tradicional. No caso das neuroses de guerra, é muito acentuado. As pessoas retornam ao perigo de morte e despertam. Ora, as pessoas querem morrer? Se é pela lógica do desejo, né? Se é pela lógica do desejo, as pessoas querem morrer? E tem uma dupla construção metapsicológica, né? Esse princípio está fora do princípio do prazer, ao mesmo tempo não é contra ele. Retrospectivamente, vai se tentar produzir a angústia que não pôde proteger o psiquismo do trauma, né? Então, esse sonho está tentando reinvestir essa é uma lógica, né? Reinvestir a violência. Ele volta para tentar investir a violência. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa que é independente do princípio do prazer, mais primitiva do que a intenção de obter e evitar desprazer, uma função mais primitiva. Uma função mais primitiva. Né? Tá. Veja, as pulsões sexuais que têm sua radicação no corpo do bebê é o ponto zero, ponto um da produção psíquica freudiana. As pulsões sexuais, né? É, mas as pulsões sexuais, elas têm o prazer e o desprazer em jogo. O que é uma coisa mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar desprazer? É isso que, ao longo do texto, ele vai especular e fazer imaginações até chegar na ideia de pulsão de morte. Né? Então, só queria chamar a atenção porque essa passagem é a passagem que arma, né, a, 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 a poética teórica da questão da pulsão de morte, exatamente aqui, né, que a Jaque destacou. Obrigado, Jaque. Desculpa interromper, mas acho que valia a pena aqui. Não, vamos nessa, a gente vai dialogando. E aí eu queria pegar o gancho, que também nessa questão da pulsão de morte, eu e o Thales, a gente gosta dessa interlocução aí, né? Porque ele diz ficção científica. Então é interessante a gente pensar que é uma ficção científica que está embrenhada na nossa forma de existir, né? E como que o Freud vai especular sobre essa pulsão de morte, ao perceber que algo se repete na clínica, às vezes como resistência, algo se repete na brincadeira da criança, e algo que é, a princípio, desprazeroso também se repete. Então, é uma ficção científica
que tem base na experiência clínica do Freud, né? Então, toda a construção do texto é ele mostrar em que momentos que essa repetição acontece. Uma repetição criativa, no caso do brinquedo, né? Do cortar, uma repetição, talvez, eu acho que tem uma parte no texto que ele vai falar até de técnica, né? Ele fala de como a própria clínica e a técnica de interpretação, ela se transforma, né, a partir da experiência do Freud. Eu me lembro de uma aula em que a gente estava falando muito da questão da interpretação, né? E o Freud ele vai desconstruindo a própria ideia da interpretação nesse texto, vai apontando para a construção, né? Para algo que acontece junto com o analista e o paciente. Então, recordar para não repetir demasiado. Ele já começa aqui, né, a dar dicas sobre esse outro texto que é fundamental também, né, que é o recordar, repetir e elaborar. Né? Então, como é que na clínica é possível transformar a repetição em elaboração. Ou por isso. Então, é ficção científica, né, na forma como o Thales está falando, mas é um conceito que nos ajuda bastante a pensar, né, a psicanálise. Depois ele traz, a gente pode falar dos autores mais contemporâneos, como pensam o conceito da pulsão de morte, né? Então, Jaqui, vai lá, Thales. eu queria reler essa passagem aqui, para que fique bem claro para todo mundo, né? Você vai continuar agora? Então vai lá. Se os sonhos dos neuróticos que sofreram acidentes fazem os doentes voltarem regularmente à situação do acidente, isso é o concreto, Jaqui, que você está falando, né? Isso é o problema concreto. É o problema isolado pela ciência psicológica complexa da psicanálise e que pode ser partilhado. É um objeto da cultura também, a experiência da neurose traumática de guerra, né? Não é só o analista que vê, né? Do mesmo jeito que o sintoma histérico também é um objeto da cultura, né? Mas voltando ao ponto, se os sonhos dos neuróticos que sofrem acidente fazem os doentes voltarem regularmente à situação do acidente, então eles não se acham a serviço da realização de desejos, cuja satisfação alucinatória tornou-se, sob domínio do princípio do prazer, função dos sonhos. Satisfação alucinatória do desejo, função dos sonhos. Né? Completando satisfação alucinatória dos desejos de modo enigmático, né? Deformado. Né? Mas, mas podemos supor que, desse modo, estes sonhos que voltam ao lugar do acidente, contribuem com outra tarefa. Então o Freud está criando uma outra cena em relação ao campo do sonho, realização de desejo. Um outro espaço, tanto metapsicológico quanto humano, né? Aqui que a gente vê, a teoria é a coisa, né? Como diz o Pontalisa, né? Eles contribuem com outra tarefa, que deve ser resolvida antes que o princípio do prazer possa começar seu domínio. Ó, aí ele faz essa, essa marca genética. Amigos, tudo isso é especulação consciente. Tudo isso é especulação consciente a partir da contradição histórica da existência de sonhos traumáticos diante de sonhos desejantes. Tudo é a mágica de criar a mediação dedutiva, especulativa, reflexiva sobre os modos de ser do inconsciente. Né? Então, isso aqui é um capítulo metapsicológico novo que está sendo aberto, que não tinha lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Não por acaso, depois da Primeira Guerra Mundial.
onde se generaliza esse tipo de experiência. Os retornados da guerra sonham assim, com a própria guerra. Estão presos no sonho da própria guerra, né? Supor que, desse modo, esses sonhos traumáticos contribuem com outra tarefa que deve ser resolvida antes que o princípio do prazer possa começar seu domínio. Veja como Freud põe as coisas. Isso é metapsicologia, amigos. Ele está inventando um antes, um depois, um fundamento, um processo, uma causação. Ele está inventando. Está inventando. Tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com o estímulo, mediante o desenvolvimento da angústia. Então, eles estão, a posteriori, tentando transformar algo em angústia. Olha a sagacidade do Freud. Porque a coisa lá que está se repetindo sequer é angústia. Ela está fora de todos esses elementos, que é o sonho de angústia, o desejo, a alucinação. Ela está fora de todos. Então ele diz, a angústia está tentando se instalar, porque a angústia já é psíquica, a angústia já é princípio do prazer, já está organizada com o princípio do prazer. Tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com o estímulo. O estímulo é a coisa em si, que o Bion vai dizer, né? O estímulo é a coisa em si, que produz esse efeito sem nome. O Freud vai chamar de pulsão de morte, né? Mediante o desenvolvimento da angústia, cuja omissão da angústia, que é a proteção do aparelho, né? A defesa do aparelho, tornara-se a causa da neurose traumática. Então, para o Freud, a neurose traumática é porque não houve proteção, não houve preparação. Uma intensidade devassou a própria organização. E essa intensidade fica devassando. Essa intensidade é pura repetição do que não existe. Olha que coisa. É pura repetição do que não tem nome. Isso é o que vai ser o que o Bion vai chamar de elemento beta. Exatamente isso. Que aí, pela evolução do pensamento kleiniano, né, o Bion vai dizer, é o que só pode ser projetado. Quer? Né, Jaque? Que é para onde o Freud vai aqui também em algum ponto. Só pode ser projetado. Não tem aparelho. Só pode, na melhor das hipóteses, ser alucinado. Atacar o psiquismo, a percepção. Então, tais sonhos buscam lidar retrospectivamente com o estímulo, mediante o desenvolvimento da angústia, cuja omissão tornara-se a causa da neurose traumática. Assim, nos permitem vislumbrar uma função do aparelho psíquico que, sem contrariar o princípio do prazer, é independente dele. É outra. E parece mais primitiva que a intenção de obter prazer e evitar o desprazer. Então, como que o Freud vai construindo essa região que eu chamo de paraconsistente, né? Em que ele vai lançando pensamentos, né, para além do princípio do prazer, que é para além da metapsicologia de até então. Ele vai criando esse espaço, né? Vai criando esse espaço teórico, né? Isso é muito bonito, né? Isso é um pensamento psicanalítico verdadeiro. É um pensamento que está pensando a coisa, né? E não reproduzindo coisas, mas pensando a coisa, né? Pronto, Jaque, agora falei tudo. O Caio está querendo perguntar. Vai lá, Caio. É legal a gente debruçar aí no texto, né? Olhar para o texto mesmo e trazer as questões. Oi, Jaque. Oi, Thales. Oi, pessoal. Vou aproveitar essa deixa só para fazer uma perguntinha muito rápida, que é a questão dos sonhos projetivos. O Thales tem tocado nessa questão em alguma das aulas, que é de quando o sonho é projetivo, né? Entra todos os conceitos kleinianos, né? Eu queria que o Thales pudesse, por favor, explicitar um pouquinho mais essa ideia de sonhos projetivos para a gente.
Eu acho que a Jaque vai chegar no ponto em que o Freud fala da projeção lá na frente, né, Jaque? Se você não. Depois a gente pega aquela que você me mandou, tal, né? Isso, eu posso pegar. Isso. O que Aí a vem, gente fala. o que vem agora pela frente é a continuidade do raciocínio dele, da sustentação para a grande exceção aí, né? Da função do sonho. Então, talvez, Caio, a gente faça isso. A gente vai para o próximo slide, continua o raciocínio, e depois eu pego o trecho que o Freud fala sobre projeção para a gente pensar junto, Tá tá? legal. Já que tá mudo, você tá fechada aí. Obrigada, Rê. Que acho que é uma citação central assim, do texto como um todo, dentro daquilo que é a nossa tarefa na aula de hoje, né? Porque não é liso para discussões no meio psicanalítico dizer que existem sonhos que não se referem à realização de um desejo, né? Eu me lembro a primeira orientação que a gente teve, era eu e o Sidney, e era a Thais, a primeira projeto, pensando sonhos, e eu olhava para aqueles sonhos dos estudantes e falava, gente, isso não é realização dele. E eles falavam, claro que é, já. Mas na teoria foi adiante. Eu tinha pouca leitura, possibilidade ali de discutir, e quando eu encontrei o Além do Possível Prazer, eu falei, está aqui. E depois, no texto do Tales, que é o Sonhar Restaurado, ele traz muitos autores que vão desenvolver essa ideia, né? Então, nesse trecho, esta frase que eu coloquei com destaque aqui antes de ler a citação é uma frase do Freud, que há uma exceção à tese de que o sonho é a realização de desejos. Então, vamos a ela. Aqui seria, então, o lugar de admitir, pela primeira vez, uma exceção à tese de que o sonho é a realização de desejos. Os sonhos de angústia não constituem exceções tais. Então, ele faz uma diferença entre sonho de angústia e sonhos traumáticos. Como já demonstrei repetidamente em detalhes, e tampouco os sonhos de castigo, pois apenas substituem a realização proibida do desejo pelo castigo que lhe é apropriado, sendo, portanto, a realização de desejo da consciência de culpa que reage ao instinto repudiado. Isso está lá na interpretação dos sonhos também, quando ele fala do sonho de angústia, né? Mas os supramencionados sonhos dos neuróticos traumáticos já não se incluem na perspectiva da realização de desejo, nem os sonhos ocorrentes nas psicanálises, que nos trazem à memória os traumas psíquicos da infância. Eles obedecem antes à compulsão de repetição, que na análise de fato é favorecida pelo desejo, encorajado pela sugestão de evocar o que foi esquecido e reprimido. Então, os sonhos pandêmicos, os sonhos que nos ajudam no processo de análise, eles podem ser considerados também sonhos traumáticos. Assim, também a função do sonho de eliminar motivos para a interrupção do sono por meio da realização de desejos. Não seria a sua função original. Ele a teria assumido apenas depois que toda a vida psíquica aceitou o domínio do princípio do prazer. Se existe um além do princípio do prazer, é coerente admitir que também houve uma época anterior
a tendência dos sonhos a realizar desejos. Com isso, não é contrariada a sua função posterior. Mas surge, uma vez rompida essa tendência, uma outra questão. Tais sonhos que obedecem à compulsão à repetição, o interesse, o ligamento psíquico de impressões traumáticas, não serão possíveis também fora da análise, né? Isso é fundamental esse trecho. O que depois, relendo, né, o que deixa um enigma aí, né, é que é essa frase, né? Se existe um além do princípio do prazer, é coerente admitir que também houve uma época anterior à tendência dos sonhos a realizar desejos. Com isso, não é contrariada a sua função posterior, né? Então, por mais que os sonhos traumáticos eles não estejam nesta função de realização do desejo, ele não nega essa função de realização de desejo. É assim que eu interpreto esse trecho. Eu procurei aqui para trazer para vocês, e não encontrei, tem um trecho do Peter Gay que ele vai dizer que, pelo menos nos sonhos traumáticos, há o desejo, né, que poderia ser considerado um sonho de realização de desejo, e qual seria o desejo? Tentar elaborar o trauma. Ou como alguns autores vão dizer, né, que é a tentativa na repetição do sujeito ocupar um lugar de controle sobre aquilo que o pegou de surpresa, sobre o susto que causou o trauma, né? Então, acho que essa é um trecho fundamental aí para a gente pensar essa outra função do sonho, mas que também não nega, né? É isso que ele diz aqui, né? Não contraria, né? Não que não nega, né? Não contraria a sua função posterior. Então, já que nesse coração dessa construção metapsicológica, em que vão surgindo essas imagens, a compulsão à repetição, né? É, é, na página anterior e também um pouco nessa, é o Freud que diz isso, né? A repetição está tentando instaurar a angústia que já é defensiva em relação a esse núcleo compulsivo. Está tentando instaurar a angústia, também está tentando instaurar uma cena onírica, né? Que aquela coisa que se repete como coisa e como parcial se descongele desse estado, né? Então, o Freud pensa que a compulsão à repetição também é trabalho da sua tentativa de transformação. Mas é anterior ao princípio do prazer e extra princípio do prazer, né? Ao mesmo tempo, ele diz: toda neurose é um circuito de repetição. É por isso que não é contraditório ao princípio de prazer. Porque a regressão clínica que a psicanálise vive, ela vai a um núcleo traumático da neurose, vamos dizer, que tende a ter a mesma lógica de repetir a sua, a sua estrutura simbólica infinitamente, né? Então, compulsão e repetição é um princípio transcendente ao princípio do prazer, mas ao mesmo tempo está dentro dele. E isso que é o paradoxo. É por isso que toda pulsão, na medida em que ela se repete, ela também é compulsão à repetição, né? Isso tudo está no Freud, né? Quando Lacan diz toda pulsão é pulsão de morte,
Aí vem um monte de lacanianos dizer, ó, como o Lacan é genial. Não, ele está simplesmente dizendo que o Freud está pensando, né? Para variar, como é típico do Lacan, né? Ele parte do que o Freud está pensando, né? Depois ele faz outros jogos de linguagem com isso, né? Mas então é uma situação muito paradoxal, porque é um, é um exterior que é o mesmo. E nesse sentido, é uma outra razão que está surgindo aí. É uma razão paradoxal, é, em que a diferença e o igual se encontram e se diferem ao mesmo tempo, nesse sentido paradoxal, né? A pulsão de morte está escrita em toda a repetição neurótica transferencial. Ao mesmo tempo, a repetição neurótica transferencial é a repetição de prazer, de desejo de prazer, né? É isso que ele está dizendo nessas passagens, né? O que é interessante aqui é que se ele ficar, se não existisse essa frase, né? Com isso, não é contrariada a sua função posterior, eu ia adorar o trecho. Que aí ele está sustentando. Existe uma exceção. Mas como que é uma exceção que não contraria que é a realização do desejo? É essa contradição no raciocínio dele que estava na tua fala, né? Isso é o paradoxo. Paradoxo. É o paradoxo, que a pulsão de morte é diferente e é a mesma. É o paradoxo da compulsão à repetição. Porque ele está pressupondo um estágio que ainda não é. Né? Um estágio que é um nível de diferenciação do que será a cena. É a presença desse estágio que ainda não é. Na própria pulsão erótica, na própria pulsão sexual, que o Lacan vai chamar de gozo. Que aí o Lacan acrescenta essa noção aí, né? Que é essa coisa que se repete infinitamente, né? Que também pode ser neurose de destino, como ele é uma outra coisa que ele fala no texto, essa coisa que volta sem que as pessoas possam transformá-la, né? Aquilo que não se transforma, aquilo que existe como repetição, né? E aí tem uma discussão complexíssima nessa construção do Freud com a ideia de eterno retorno do Nietzsche, que é outra construção, é outro problema, né? Mas é a mesma lógica daquilo que voltaria infinitamente. Bom, e isso é a razão epistemológica fundamental do sonho traumático e desse espaço extrapsíquico, né? Ou extra-prazer, né? Que ele diz, bom, a gente também tem que admitir que tem uma coisa fora, né? Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas eu já penso essa coisa fora como uma coisa antes. Né? Essa é a confusão. É fora e é antes. Sendo antes, ela é dentro. Que ela é um momento do processo, né? Então, isso que torna muito complexo. Eu estava vendo uma carta aqui do Freud escrevendo para o Ferenczi, para Lu Andrea Salomé, para o Ferenczi, mas sobre esse texto, e que ele discutiu com a Salomé, discutiu com o Ferenczi, e ele diz assim, são coisas muito complexas que eu estou jogando ali e o leitor vai ter que trabalhar. O leitor vai ter que trabalhar porque não dá para explicar essas coisas didaticamente. Claro, ele está considerando aqui, isso é texto para psicanalistas. Ele está considerando que as pessoas sabem o que é a realização de desejo dos sonhos. Isso que a gente está estudando aqui há anos, né? Para poder pensar esse espaço extra-aparelho, vamos dizer, né? E que tem essa dimensão paradoxal. Fora é outro e é
anterior e é o mesmo, né? Esse daqui é a última trecho que eu separei, que é na página 169, sonho traumático e a neurose traumática. Ora, os sonhos que ocorrem numa neurose traumática têm a característica de que o doente sempre retorna à situação do acidente, da qual desperta com renovado terror. As pessoas não se surpreendem o bastante com isso. Acham que é justamente uma prova de como foi forte a impressão deixada pela vivência traumática, que até no sonho volta a se impor ao doente. Esse se acha, então, psiquicamente fixado ao trauma, por assim dizer. Tais fixações, a vivência que se desencadeou a enfermidade, não são conhecidos há muito tempo, no caso da histeria. Freud afirmaram, em 1843, que os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. Também nas neuroses de guerra, observadores como Ferenc e Silla puderam explicar vários sintomas motores pela fixação ao momento do trauma. Eles têm mais. É isso. Estes eram os trechos que eu tinha separado. Talvez a gente pudesse ver se tem alguma questão e para a gente ir para a do Caio, né? Porque a do Caio a gente volta para a página 191 para falar da projeção e engatar nos sonhos projetivos. Alguém gostaria de comentar esses trechos que a gente já comentou, mas se ficou ainda alguma dúvida, alguma questão? Isso é importantíssimo para as pesquisas de vocês, viu, gente? Por isso que fiz com muito carinho esses trechos aí. É legal que na pesquisa de vocês, vocês argumentem com algumas referências aos textos dos autores que subsidiam essas discussões, né? Por isso que existem esses grupos aqui, para a gente se fortalecer, entender as ideias fundamentais e utilizar como referência nas nossas pesquisas, para aparecer nos projetos e nas dissertações de vocês, hein? Então, já que ninguém quer comentar, o Caio colocou aqui no chat um complemento à pergunta dele, né? Só para complementar a minha pergunta, para a consideração posterior de vocês, o que compreendi foi que os tais sonhos projetivos seriam os sonhos traumáticos. Não sei se daria para concluir isso dessa forma. O Cassiano Costa pede para o Tales repetir essa elaboração do paradoxo da pulsão de morte. Talvez a gente pode, então, se o Tales topar, falar sobre o paradoxo, e aí, Caio, eu cito um trecho desse texto aqui, que o Freud está falando de projeção, tá? E aí o Tales tenta responder a sua pergunta sobre os sonhos projetivos, qual a relação dos sonhos projetivos com sonhos traumáticos. Mas o Cassiano quer esse esclarecimento. Pode ser, Thales? Você falar mais do... Sim, claro, claro, claro. Bom, você fala da questão projetiva depois. Só falar para o Caio. Caio, é diferente, viu? Mas vamos primeiro ver como Freud situa a projeção, né? Porque aí é o modo com que a Melanie Klein vai ler pulsão de morte e projeção a partir disso que o Freud fala ali, né? É, é,
Então, o que acontece? O que o Freud concretamente está pesquisando? O sonho traumático dos retornados de guerra, que pouco antes Ferenczi e Zimmel escreveram um livro sobre essa experiência da experiência das pessoas que tiveram bombas que explodiram do lado dela. Nós não temos noção do que essas pessoas estão falando. Falando de guerra real, destruição da vida, a um fio de ter destruição da vida. Né? Que não é apenas um trauma pessoal. Como Benjamin vai dizer no mesmo momento sobre a mesma coisa, é um grande trauma civilizatório. O Freud toca isso num ou outro ponto, nas questões dele sobre guerra, e depois ele vai voltar nisso no mal-estar na civilização. O mundo daqueles caras explodiu. Então, esse trauma tem uma outra profundidade. O Freud escreveu numa carta para o Abraham, na época, o Freud disse, se essa guerra continuar, todos morreremos. A gente teve um pequeno vislumbre de uma coisa parecida aí, num medo da pandemia e tal. Mas nada que chegasse próximo disso. Né? Foi a guerra que exterminou a juventude europeia. Nunca tinha se visto isso. Morreram 6 milhões de franceses, 8 milhões de alemães e mais 5 milhões de ingleses jovens nessa guerra. Em 3 anos de guerra. Que é o estatuto da técnica humana, a tecnologia que ia salvar a humanidade, né? A tecnologia que ia fazer com que todos nós entrássemos no paraíso da vida redimida da violência. Essa mesma tecnologia estava gerando a destruição da Europa e da juventude europeia. O Freud tinha um filho na guerra, além da filha que morreu, né, de gripe espanhola. Sofia, Né? Sofia. A Sofia. Então, amigos, é uma questão muito séria. É uma questão muito séria, historicamente séria, densamente séria, eticamente séria e complexa, que está forçando o deslocamento fundamental da psicanálise. Esse, inclusive, vai ser uma contribuição gigantesca para a psicanálise. Essa é a minha tese lá no. Né? Porque, a partir daí, toda a psicanálise, de algum modo ou de outro, é uma discussão desse problema. O que é isso? Né? Então, também, a gente está entrando nessa esfera que eu chamo paraconsistente do pensamento freudiano. Por que eu chamo paraconsistente? Porque também, quando ele entra na especulação sobre a pulsão de morte, até agora, ele está falando do além do princípio do prazer, né? E da compulsão e repetição. Ele não tocou em pulsão de morte. Que aí é esse princípio que se diferencia. Aí vai fazer essa especulação metafísica, né? Que ele termina o livro, e pouca gente presta atenção nisso, as pessoas ficam tão sideradas com o problema que não presta atenção sempre nas pontuações epistemológicas que ele faz, porque ele sempre faz essas pontuações sobre o que é real ou o que não é real naquilo que ele está pensando sobre aquele objeto. Porque sempre tem uma distância entre o que estamos pensando e o que o inconsciente é. Sempre tem. Sempre tem. Essa distância, inclusive, que o Lacan vai explorar para mudar todos os significantes teóricos. E dizer, podemos jogar fora os mitos freudianos, porque agora, com a linguística, e com a matemática, e com a lógica, a gente responde melhor a essas coisas. Essa é uma ilusão do Lacan também. Uma ilusão também. Né? Mas tudo bem.
no fim do texto, ele diz sobre a pulsão de morte, né? Ele diz, ele é o último parágrafo, ele encerra o texto com isso, que é o que eu falo no ensaio que a Jaque comentou sobre a introdução da LPM desse texto, né? Lá da tradução do Zwick. Ele termina dizendo assim: não estou totalmente convencido do que eu escrevi aqui. E aí ele está falando de pulsão de morte. Não estou totalmente convencido, não tenho certeza que as coisas sejam assim. E fica para os psicanalistas futuros a pesquisa disso daí. Veja, quando eu digo toda a psicanálise futura é a pesquisa disso daí, a psicanálise que importa, esse era exatamente o endereçamento que o Freud fez. E o pensamento do Freud tem poder. O pensamento do Freud bota as pessoas para pensar os seus próprios pensamentos, né? Então é isso. Essa paraconsistência dessa dúvida sobre essa própria coisa, que vai levar a duas respostas clássicas. A kleiniana, Caio, que vai dar na questão projetiva, e a pós-kleiniana, que é ligada também a Melanie Klein, que é a do Winnicott, que vem do Ferenczi, que vão dizer não tem pulsão de morte. Nesse sentido, de que, respondendo a essa especulação freudiana, pela nossa experiência clínica das origens, a pulsão de morte é relativa ao encontro, esses caras vão dizer. Portanto, ela não é uma pulsão. Mas aí eles estão transfigurando muito fortemente também os princípios da clínica psicanalítica. E o que o Winnicott faz é transformar esse paradoxo negativo da pulsão de morte freudiana num paradoxo positivo, que é a criação da criação psíquica. O Winnicott é aquele cara que vê como é que o bebê cria o psiquismo. E ele ganha toda a confiança nessa criação. Né? Mas tudo bem, isso aí é coisas futuras, como diz Machado de Assis. Então, voltando ao ponto, né? Voltando ao ponto. As pessoas retornam da guerra com essa sintomática. Sonham de novo com a própria situação do risco psíquico, ou do risco humano, na fronteira da vida e da morte. E a morte está por tudo. Faz sentido que o Freud seja contaminado, né, como a Jaque falou, né, pelo significante da morte. Porque a morte está na cultura. A cultura se matou. A cultura deixou de ser sublimação, deixou de ser neurótica, deixou... Esse é o ponto do mal-estar da civilização. Deixou de ser sublimatória, deixou de ser neurótica, deixou de ser linguagem, deixou de ser contenção de impulso para virar destruição direta e real e concreta. E isso é um momento do capitalismo, que os marxistas chamam de capitalismo imperialista, que agora está em jogo lá na Rússia é a mesma coisa. Onde emerge, essas disputas são disputas por poder imperial. Poder imperial, né? Que é a guerra. A expressão do poder imperial é a guerra. Então, a Europa se viu convertida num campo de guerra, num campo de destruição, num campo de morte. Então, usar a ideia de morte faz sentido nesse momento, né? Como metafórica para essa dimensão. Mas o ponto central é esse que a Jaque destacou, o ponto central clínico-teórico, né? Temos uma intensidade que produz um tipo de forma que não corresponde à realização de desejo, ao sonho realização de desejo. Porque se por um lado esses sonhos estão tentando ser incorporados na angústia que os defenderia,
e isso já é um deslocamento da coisa em si, do sonho. Então, Caio, guarda essa palavra, coisa em si, que é como o Bion vai pensar isso tudo. Coisa em si. A coisa em si não se representa. A coisa em si se impõe sem existir. Que, entre aspas, aqui entre parênteses, para que vocês vejam a complexidade da conversa, a gente está vendo a complexidade da conversa, mas para que se veja a complexidade da conversa, é o que o Bion, muito mais tarde, vai dizer, é o que os místicos, os filósofos místicos, Mestre Eckhart, diziam sobre Deus. Deus é um negócio, na sua realidade de coisa em si, ele se impõe ao místico e nada pode ser dito sobre ele. Só que Deus, ao contrário do sofrimento, da dor e da morte, Deus é o puro vivo. Embora indizível para o místico. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Por que o Bion chega nisso? Porque os psicóticos dizem isso. Dizem, eu vivo uma coisa que está em mim, que me desorganiza, que me ferra, que me desorienta, que me alucina, que me faz mal, e eu não consigo dizer o que ela é. O Bion diz, então, isso aqui é a presença daquela coisa lá que o Freud chamou de pulsão de morte. E que, num nível também contemporâneo de linguagem psicanalítica, que nem o Lacan, eu vou chamar de elementos concretos beta. E o beta aí é porque eu não sei o que é. É como um X da matemática. Ao invés de eu botar uma imagem, eu vou tirar a imagem. Mas é o que o Freud estava falando. Essa coisa que choca o psiquismo sem que possa ser sonhada. Agora, o que a Jaque leu ali para gente é, quando o Freud pensa isso, ele pensa em dois registros. Ele pensa no registro da apropriação dessa primeira coisa, que é a inscrição dessa coisa na totalidade do princípio do prazer. E isso então vai virar um momento da pulsão erótica, que também se repete, que também se repete, que também quer gozar de novo. Esse é o gozo do Lacan. O gozo está ligado à pulsão de morte. É a repetição do prazer que está na fronteira entre ser sentido e ser mera repetição. Mero ciclo de repetição. E, ao mesmo tempo, o Freud diz, mas é uma coisa que está fora do princípio do prazer. É outra coisa. É outra coisa, porque a gente tem que admitir. Não faz sentido as pessoas sonharem com aquela coisa que as mataria. A gente tem que admitir que isto é outra coisa. Mas como admitir que isso é outra coisa? Pensando com a mesma coisa. Pensando, tentando situar esta coisa na estrutura do aparelho psíquico desejante. É isso que ele está fazendo nessa passagem que a Jaque leu. Ele tá diferenciando e relacionando os espaços. Né? Porque o além do princípio do prazer pode ser, isso tudo é hipotético, né? Um momento da conquista do princípio do prazer do processo psíquico. Pode ser um momento. Né? Ao mesmo tempo, aí vem a segunda parte, quando ele então isola essa dimensão, pode ser pulsão de morte. Aí ele vai lá para o princípio do nirvana, tal, né? Que aí a ideia de que a ideia dele então é essa lógica repetitiva em si mesma, ela também não quer se inscrever, ela também quer romper a inscrição. Então, esse é o paradoxo.
ela pode tanto se inscrever quanto romper. Ela, esse conceito, que é altamente paradoxal, também é paraconsistente, porque ele é e não é. Ora, amigos, no mesmo momento histórico, os físicos estavam estudando partículas subatômicas e criando estruturas concretas de pesquisa de partículas subatômicas que faziam com que o resultado do pensamento físico da ação das partículas subatômicas desse o seguinte resultado. Se você tenta observá-las como matéria, elas aparecem como energia. Se você tenta observá-las como energia, elas aparecem como matéria. Elas são energia e matéria, que são coisas contraditórias. São coisas contraditórias. Elas são onda e são partícula, em termos físicos. São onda e são partícula. Né? Então, veja, a psicanálise está chegando num tipo de pensamento parecido. Né? Que não é aquela estruturação da coisa muito complexa, que são os deslocamentos das intensidades inconscientes que articulam múltiplos significantes numa solução. Aquilo já era bem complexo, mas aquilo é tudo positivo. O único negativo que tem ali é o recalque, o barramento do desejo, que leva a essa fragmentação inconsciente e as formações inconscientes. Primeira tópica. Aqui, ele está falando de um negócio que está na fronteira do sistema de pensamento, está na fronteira, está além ou aquém ou além, como quisermos, do princípio do prazer, está fora, né? Mas também faz parte, também está dentro. É um momento da pulsão erótica, porque a pulsão erótica, como ele diz, ela também repete, ela também quer repetir. Como é que o bebê faz na primeira pulsão da primeira mamada teórica freudiana? Ele mama e vive uma intensidade de descarga que é prazer, que se inscreve, né? Isso é o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Em seguida, ele não precisa mamar, ele alucina a mamada. Porque o psiquismo passa a ele mesmo pôr o seu desejo. Isso é o princípio do prazer. Só que o Freud está o tempo todo tentando nos mostrar. Só que isso é uma repetição. É a realização do prazer, só que quer voltar. Volta. Toda pulsão insiste de novo. E por isso que a neurose é uma regressão a um estado anterior do psiquismo. Né? Então, a complexidade é que a compulsão da repetição está dentro e está fora do sistema do aparelho psíquico como princípio de prazer. Essa é a primeira definição complexa e paradoxal, que foi exatamente o que a Jaque destacou, e que é como ele pensou o apego ao sonho mortífero, né? Ao sonho mortífero. A partir desse momento, ele começa a especulação do que seria esse mais primitivo, né? Então ele introduz a ideia de uma outra natureza de pulsão. E aí ele começa a especular fora do princípio do prazer. E aí que ele introduz a ideia de morte. Que sempre é paradoxal, porque ela também é o nirvana. E o nirvana seria uma espécie de prazer absoluto.
Vou dar um exemplo concreto de coisas que estão envolvidas nessa coisa, que é um exemplo muito, muito fantástico, assim, né? Mas que o Freud poderia pensar nesse exemplo, né? Pessoas que são viciadas em drogas muito fortes, as chamadas drogas pesadas, né? O crack, a heroína, né? O caso da heroína é o mais radical, né? Que é uma droga de, segundo os relatos, que é o ópio, né? É o ópio, é uma droga de nirvana. É uma droga de prazer absoluto. As pessoas usam essa droga de prazer absoluto e morrem. Morrem drogados, porque elas não precisam viver. Elas não precisam viver. A droga é a vida. A droga é toda a vida. Toda droga tem esse circuito, ela tem os seus efeitos culturais e humanos e sociais, e tem uma tendência à compulsão à repetição absoluta. Que é aí que é a degradação das pessoas que não conseguem mais estar no mundo por causa da droga. Está só no mundo da droga. Né? É como se a droga isolasse esse estágio em que a pulsão gira sozinha ao redor de si mesmo. Né? Então, assim, isso é só para mostrar efeitos dessa teorização. Efeitos dessa teorização. Agora, o Freud estava muito preocupado, e ele vai voltar nisso né, no incrível Mal-Estar na Civilização, do fim da década, 10 anos depois, quase, muito preocupado com a destruição da humanidade. Porque aí está se pensando a nova cultura. A cultura em que não precisa mais da cultura. Você pode matar. Mais para frente vai ter campos de extermínio de 6 milhões de judeus. Mais para frente vai ter bomba atômica destruindo cidades inteiras. Que é completamente fora da ética da guerra. Fala-se muito do campo de concentração nazista. Mas o que é os americanos jogarem 2 bombas atômicas em 2 cidades civis e matar centenas de milhares de pessoas? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa do extermínio. É a mesma coisa do extermínio hitlerista. É a mesma coisa. Eticamente é a mesma coisa. Né? Só muda o aparelho. Mas eticamente é a mesma coisa. Então, também é nesse ponto político que a psicanálise está agora. E é aí que é a grandeza da Melanie Klein, que entra para discutir com toda a força a destrutividade. Né? A destrutividade humana. Esse princípio terrível que não quer se escrever como sonho e como cultura. Né? E que tem tudo a ver com o fascismo. Tem tudo a ver com o fascismo. Né? Outro dia eu vi um professor da PUC que eu gosto muito, o César Otto, né? professor lacaniano, psicanalista, Oscar Cesarotto, que é ótimo, né? Que tem a frase que eu sempre digo, né? Que não sei se todo mundo tem uma infância assim sexual do tipo freudiana. Eu sei que todos os psicanalistas têm. Então, é muito legal, quer dizer, os psicanalistas reconhecem a coisa freudiana como real em si. Né? Se é universal, não sei. Né? Mas ele lembrando que o Lacan achava que as questões de pulsão de morte eram questões ridículas. Provavelmente o Lacan está preocupado com a perda de definição do conceito, a perda de estrutura significante do conceito. Ele vira uma grande generalidade, explica tudo,
e explica nada. Esse é um problema, sem dúvida. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que não tem nada de ridículo na pulsão de morte. Ela é altamente relevante, humanamente, teoricamente e politicamente. Então, esse é um dos erros do Lacan, do meu ponto de vista, que não pode ser criticado, porque você sabe que Lacan e Deus têm uma proximidade muito grande, né? Não pode se falar mal do Lacan, que o pessoal fica muito nervoso. Embora o Lacan venha dizer uma bobagem dessa na cara de todo mundo e ninguém diz nada. Como assim é ridículo o problema da pulsão de morte? Parece que ele não leu direito. Nesse caso, parece que ele não leu direito. Claro, foi o que informou o campo kleiniano com o qual ele disputava. Veja como as coisas são. Né? Então é ridículo. Né? O mundo da Melanie Klein, do Bill e do Winnicott é todo ridículo. Tem coerência essa minha leitura aí. Né? Enfim, não é ridículo. É isso, os psicanalistas localizando uma fronteira produtiva radical. Uma fronteira produtiva radical. Desculpa, amigos, falei demais. Vamos para a projeção, então? A projeção está lá na página, que aí já junto com a Melanie Klein também, né? A projeção está lá na página 191, né? É o item, para quem não está com a edição da Companhia das Letras, é o item 4, acho que é a quarta página do item 4, que ele está falando de estímulos internos e externos, né? Então, eu vou começar na metade do parágrafo da página 191. Sem dúvida, as excitações vindas de dentro serão, por sua intensidade e por características outras, qualitativas, e, eventualmente, por sua amplitude, mais adequadas ao modo de funcionamento do sistema do que os estímulos provenientes do mundo exterior. Mas duas coisas são decididas por tal situação. Em primeiro lugar, a prevalência das sensações de prazer e desprazer, que são um índice para o que ocorre no interior do aparelho, sobre todos os estímulos externos. Em segundo lugar, a adoção de uma conduta ante as excitações internas que provocam um excessivo aumento de desprazer. Haverá a tendência de tratá-las como se agissem a partir de fora e não de dentro, para poder usar contra elas os meios defensivos da proteção contra estímulos. Essa é a origem da projeção, destinada a ser um papel importante na causação dos processos patológicos. Então, a gente volta a esse trecho para pensar os sonhos projetivos que o Caio trazia como questão, né? Então veja, Caio, amigos, aqui ele está fazendo uma metapsicologia da projeção. E ele está colocando isso em níveis muito. Porque ele está falando do bebê, ele está falando da origem do psiquismo. Né? Da origem do psiquismo. Né? E, paralelamente, ele está criando a ideia de uma pulsão de morte no mesmo texto, né? Que tem a ver com a compulsão à repetição do que não é desejo. Né? Do que não é desejo significa não se representa numa estrutura pulsão-objeto-prazer, que é a estrutura pulsional que ele descreveu, né? Fonte, meta, objeto, realização da pulsão, prazer. Né? Então ele está dizendo, esse psiquismo, ele tem o fora e tem o dentro. E ele lê o fora pelo dentro, que é prazer, desprazer, índices, né, do que está fora, né?
Do que estamos falando, amigos? Estamos falando de um bebê que começa a sofrer desprazer. E que a mãe pega esse bebê, faz ali um trabalho, né, de reverie e de cuidados, introduz o seio e esse bebê mama e transforma a sua própria experiência de sofrimento em prazer e satisfação. Isso é sexual para o Freud. Sexual no sentido que é somático e envolve prazer. É o corpo produzindo uma modulação. Prazer também significa sentido, mas é um sentido que está ligado diretamente ao corpo. Por isso, pulsão. É meio corpo, meio alma. Essa é a definição de pulsão para o Freud. Meio corpo, meio alma. O bebê vive uma coisa que é corpo, sem a qual ele morre. Se não tiver o seio, né, que o está atacando por dentro. O sofrimento, a dor, a fome, ele não tem nome para isso. Ele não tem linguagem. Então, ele inscreve a experiência, que também vem de fora, mas que para ele vem de dentro, né? Do seio que o restaura pela boca. Isso é tudo oralidade. E a boca é zona erógena, né? Que está fazendo um grande acontecimento aí na vida do bebê. Um grande acontecimento que o Freud vai dizer, é daí que ele começa a sonhar que está mamando. É daí que depois ele vai botar o dedo na boca, vai ficar mamando. Ele vai dizer, daí até eu aqui que vou ficar fumando charuto a vida inteira. Né? São os prazeres da boca. Só que para nós, esses prazeres estão. É o nosso corpo que está desnudo, é a boca. Né? O resto está tudo coberto, porque o resto tudo não pode aparecer em público. Né? A analidade, a genitalidade. A boca é a única que a cultura aceita, inclusive por causa da voz, da linguagem, né? A única cultura aceita como exposta, e por isso tantas patologias alimentares, né? Porque é o escape, né? Sempre possível, né? Sempre possível. Mas tudo bem, são variações, né, do tema. Então, voltando ao ponto que a Jaque está falando, tem uma pulsação ali de índices de prazer e desprazer que vão marcando as realidades externas, em termos freudianos, e que vão acompanhando o que produz prazer e o que fazer com o desprazer. Daí ele formula essa ideia. O próprio psiquismo objetifica o desprazer e põe para fora de si. Não foi isso que ele falou ali? Né? Ele trata o desprazer como não eu. E ao fazer isso, aí é que a Melanie Klein entra. Ao fazer isso, ele concretiza o desprazer numa fantasia alucinatória sobre o objeto. É o famoso objeto mal da Melanie Klein. Isso, Caio, vira um mecanismo psíquico, segundo a Melanie Klein, primordial, que é como que está ligado com modular e controlar o desprazer. Você o projeta, põe na realidade como ele vindo de fora. Foi o que o Freud falou ali. Como ele vindo de fora. Veja, isso é o que os kleinianos vão pesquisar por 40 anos. É isso que os kleinianos vão pesquisar. Porque para os kleinianos é aí que está a origem da psicose. É nesse ponto. Porque esse ponto ele é uma outra alucinação.
Não é a alucinação da realização de desejo, é a alucinação da projeção. É a alucinação da projeção. A Melanie Klein vai completar: excesso de alucinação da projeção é excesso de paranoia. Ora, amigos, os fascistas são aqueles que, no coração da sua política, dizem: todo mundo é comunista, a gente tem que matar todo mundo. Nós não vivemos isso. O artista é comunista, o professor é comunista, a Globo é comunista, a Constituição é comunista, o Supremo Tribunal é comunista, a Folha de São Paulo é comunista. É ridículo do ponto de vista conceitual político, mas não psicanalítico. O que o fascista está operando é esse pôr para fora genérico do mal-estar, que concretiza um objeto mau. Um objeto mau, né? No caso, comunista, que ele está procurando em todo lugar, e que quando ele encontra, ele diz: eu te calo e eu tenho até o direito de te exterminar porque você é o comunista. Ele não quer saber o que é o professor, o que é a universidade pública, é o comunista. Né? E isso é uma equação de tipo projetiva kleiniana. Veja, Caio, ela já está por fora do sonho. Ela já é anti-sonho. É o que o Bion vai dizer. A alucinação psicótica é uma tempestade projetiva, que é livrar-se do psiquismo, livrar-se da própria produção psíquica estragada, envenenada, como a Klein vai dizer, que é efeito de pulsão de morte. Então, os kleinianos mantêm a ideia de pulsão de morte no coração dessa máquina projetiva. O que vai ser a reverie do Bion? Exatamente a ideia do Freud, de passar esse campo projetivo para um campo onírico. Sacou, Caio? Só que o projetivo é o destrutivo do aparelho onírico. Porque ele é todo marcado pelo sistema do desprazer, em termos freudianos. É um psiquismo respondendo ao desprazer. Por isso ele é paranoico. A paranoia é persecutoriedade. Você está correndo risco. Existe um mundo mal. O que a Melanie Klein vai dizer? O bebê, para organizar a sua própria agressividade e o seu sofrimento, ele cria um seio magicamente ideal, perfeito, ótimo e bom. Por exemplo, pode ser o Bolsonaro. E cria um seio absolutamente estragado, violento e perigoso, que o põe em risco. É o seio mau. E ele separa e mantém separado esses dois seios. E isso, exatamente. O comunista é o seio mau do fascista, né? Kleinianamente. O que os kleinianos começam a dizer? A gente tem que conseguir linguagem psicanalítica para chegar nessas ansiedades primitivas que o Freud pesquisou metapsicologicamente. Essa é a pesquisa dos kleinianos. Como chegar nessas ansiedades primitivas? Que elas são pré-edípicas, fundamentalmente. Elas estão na raiz do psiquismo, que é essa raiz projetiva do psiquismo, que é modular a pulsão de morte. Eles são rigorosamente freudianos. É uma leitura, uma grande leitura do além do princípio do prazer. O kleinianismo é uma leitura do além do princípio do prazer. Esse é o Freud que importa para os kleinianos, né? Que é o Freud da psicose para eles, que é dar a chave para a psicose. Amigos, eu vou ter que me retirar. Eu vou deixar vocês, a gente continua depois.
Thales, antes de você sair, tem uma diferença entre, então, sonho projetivo e sonho traumático? Porque o que o Caio estava trazendo era o sonho projetivo, né? Então, o sonho traumático é o sonho da repetição infinita do sofrimento. O sonho projetivo, ele não é sonho, ele é a projeção, ele é o avesso do sonho. Ele é a contaminação psíquica do objeto mal alucinado. Né? A projeção significa você colocar fora de si aquilo que você mesmo produziu e ver como um real que te ataca. É daí que vem o Lacan dizendo: a psicose vem do real. Mas ele não considera esses níveis primitivos de produção. Né? Para ele resolve com: isso é objeto imaginário. Né? Os kleinianos tentam entrar nessa lógica freudiana de modo mais refinado. A projeção é um avesso produtivo do princípio do prazer e do recalque. Porque ela diz que toda relação com o objeto está contaminada. Toda relação, ela é totalitária, por isso paranoica. Né? Toda relação com o objeto é má, perigosa e destrutiva. Desse ponto de vista, amigos, sempre que a gente tem raiva de alguém e começa a dizer, porque essa pessoa isso, porque essa pessoa aquilo, dentro da gente, que a gente faz isso aí todos os dias, né? Sempre que a gente faz esse movimento, a gente está ativando esses mecanismos projetivos. A gente está pondo na pessoa a nossa própria destrutividade, que vem de fora. Isso vai levar no Bion ao antissonho. Isso é o avesso do sonho. Isso é o elemento beta. Só pode ser projetado. E por isso está ligado com pulsão de morte. Não cria sonho. Não cria sonho. Então, o sonho projetivo não é que ele é um sonho projetivo. Ele é a projeção que impede o sonhar. É a projeção que impede o sonhar. Impede entrar no aparelho sonhador. Né? Isso que é o famoso livro do Bion, muito incrível, que se chama Aprender com a Experiência, que é onde ele discute isso que eu falei agora. Tá, é como se tivesse, aí nesse caso, como se esses mecanismos projetivos estivessem disfarçados de sonho. Eu estou pensando aqui, né, no que você falou, que isso teria implicações sérias para a gente pensar aqui, né, na teoria psicanalítica geral, para os sonhos, etc. Porque a gente pode considerar algo, meio que pensar, nem todo sonho é possível de ser considerado como algo que é possível de ser simbolizado, como algo que é possível de tomar como seu conteúdo para a gente pensar, interpretar, e, enfim, como um lugar para a pessoa dominar seus aspectos traumáticos, por exemplo, né? De dominar a coisa não pensada, né? Então se torna um lugar quase de disfarce, quer dizer, aquilo é sonho, mas não é sonho. Né? Mas eu estou pensando aqui se não é possível, ainda assim, nesses sonhos projetivos, tirar significâncias importantes ali para o sujeito, ou nas autoanálises, né, nesses sonhos persecutórios, por exemplo, né, se não é possível ainda assim extrair algum tipo de ouro daquela coisa extremamente bruta, extremamente... Então, Caio, vamos com calma, né? É coisa demais para nosso pouco tempo, né? Tá. A gente tem aí, por trás dessas questões, né? A gente tem 100 anos de pesquisa, né? 100 anos de pesquisa. Aí eu recomendo que você volte lá no Sonhar Restaurado, né? Veja de novo o capítulo do Bion, né? Porque é o seguinte, Caio, o sonho traumático que está paralisado na sua própria repetição, já dizia o Freud, não é interpretável, porque ele não é um sonho desejante. Ele é uma coisa que se repete e que rompe o psiquismo, rompendo inclusive o sono.
Portanto, ele mesmo tem esse caráter também de ataque. Embora esse não seja um termo que o Freud vai usar, os kleinianos vão usar, né? O importante nesse momento é entender que a leitura que a Melanie Klein faz do Freud é muito radicalmente uma leitura do além do princípio do prazer. Porque tem pulsão de morte, projeção, e a projeção é um mecanismo primitivo de ordenação do psiquismo e da pulsão de morte. Tudo isso é ela pensando além do princípio do prazer. Ela repensando o problema que o Freud deixou em aberto para ser repensado. Não é contra o Freud isso daí, de novo, né? O Freud diz coisas diferentes dela, né? De certo modo. Mas ele diz, mas pensem por vocês mesmos. Nesse sentido, ele alimenta a pensação do outro. Depois a gente volta nesse ponto, Caio, outro dia, tá bom? Boa noite, amigos. Obrigada, Obrigado. Thales. Beijão. Obrigado. Pensem em mim. Obrigado. Então, como é que ficamos? Ainda temos dúvidas sobre esta questão do texto da aula de hoje, pensando sonho, pensando guerra. O Caio, aqui esse comentário que você fez, que o Freud alternava momentos de extrema consciência do que representava a guerra, em momentos em que ele parece que desconsiderava o papel da guerra e o vivido ali na etiologia das neuroses, em patologias mais sérias. Tem um texto dele sobre a guerra, né? É o diálogo dele com o Einstein, e tem o texto sobre neurose traumática, né? Ele também está falando da guerra, né? Então, acho que em alguns momentos ele se debruçou, sim. E no início da aula a gente falou do suicídio, né? Desse Victor Tots, que não sei como pronuncia, que é uma morte que influenciou bastante na escrita do Além do Princípio do Prazer, né? Então, já que esse é o ponto, né? Parece que tem momentos que ele desconsidera a própria. Ele desconsiderava as próprias noções teóricas dele mesmo. E já estava na cabeça dele, em 1919, certas questões, que é o que ele considera ali no Além do Princípio do Prazer, né? Que já estavam postas ali, ele já tinha noção de certas coisas, logicamente, mas que ele focava nos aspectos infantis do desejo, ali, no caso ali do Taussky, né? Eu perdi essa primeira parte da aula, dos 20 minutos iniciais, então não vi que você falou vocês falaram, né, pelo que eu entendi, do Victor Taussky. Mas, enfim, o modo como ele interpretava a situação do suicídio dele era de uma forma dessa luta contra a figura do pai, né? Essa luta infantil, encarniçada, enfim. E desconsiderava toda a questão da neurose traumática. Estava ali, né? Ele meio que tratou com desdém, pelo menos o que aparece nas biografias ali, sobre o assunto, as cartas dele, né? Enfim. Eu acho que nesse texto, que é um texto denso, ele encara, né? O Freud está encarando e localizando essa neurose traumática como uma neurose atual, né? Desse conflito do eu com essa ameaça à vida, né? E Sim. a gente só falou que essas mortes, né? A morte da filha Sofia pela gripe espanhola, a morte daquele outro parceiro do Freud, né, das organizações, dos encontros psicanalíticos, e o suicídio do Taussky, né? Tá. É um contexto que produziu, né, esse desejo aí do Freud de escrever sobre isso e encarar essa questão que estava posta, né? Acho que o Tales fala um pouco também, né, da importância do texto do próprio Walter Benjamin, né? Ele vai dizer, né, no tese sobre história, né? São os soldados que voltam da guerra
sem condições de contar, de narrar o que tinha acontecido, né? Então, esse vazio de experiências transmissíveis, né? É disso que ele também está se deparando aí, né? E depois, no texto da Miriam de Bier, dando um salto aí de 200 anos, ela vai falar da clínica do traumático, né? Da clínica do sujeito que já não tem nem como produzir o sintoma, né? Nem como produzir a demanda. É a partilha possível proposta aí entre analista e esse sujeito aí da clínica do traumático. Vai lá, Rê. Oi, gente, boa noite. É que eu fiquei pensando muito enquanto eu li o texto, num quadro da Remédios Varo, que se chama Mulher Deixando o Psicanalista. Não sei se vocês já viram, é bem famosa. Eu posso compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês. Mas eu pensei muito nesse quadro, assim, durante a leitura, e que foi, acho que, o texto mais difícil até agora de ler. E aí, quando o Thales estava falando disso, dessa coisa que tá dentro e fora, que não está se inscrevendo, que não consegue se inscrever, né? Que tem a ver com várias questões, inclusive questões políticas, reforçou ainda a lembrança desse quadro, porque nesse quadro acontece essa cena que é essa mulher saindo e que é muito bem representada nesse processo e nesse acúmulo, né, de compreensão que a psicanálise está tendo até esse momento. Mas existe um céu nebuloso em cima que de maneira leve entra nesse cenário, mas que continua fora, né? Um pouco que tem a ver com o que o Thales estava falando, assim. E aí, como a nossa aventura aqui também é sobre arte, então fiquei pensando nele. Eu posso compartilhar aqui rapidamente para vocês olharem. Eu sempre me embanando nessa hora, mas vai dar. Ai. Acho que é. Tá vindo, veio. Tá vindo? Aqui. Ele tá só pela metade, você tem que baixar. Aí. Oi? Foi. Então, esse aqui é o quadro. Aqui, a parte que eu estava falando é o céu aqui, esse céu que está fora, que é nebuloso, que é difícil de botar palavras, né? Mas que fica fora e dentro um pouco ao mesmo tempo. E essa aqui é a mulher saindo do psicanalista, que tem várias coisas para observar. Eu já vi esse quadro pessoalmente, que tem várias camadas aqui, tem rosto aqui, aqui, aqui também, esse poço, enfim, muitas coisas. É um quadro muito interessante. É isso. Ai, meu Deus. Aqui. Pronto. Muito bom. A arte vindo aqui para nos iluminar. O Richard tinha falado aqui algumas coisas, né, Richard? Acho que você estava dialogando com o que o Thales estava falando, infelizmente ele não está aqui. Uma dúvida: o fascismo é uma herança, né? E tá. A Aline, acho que falando também que interessante pensar o fascista na visão kleiniana, o comunista é o ser mal. Mas quem mais gostaria de comentar, queridos e queridas? Então, eu acho que é um texto muito denso,
a gente demoraria um semestre para dar conta do texto todo, mas com o objetivo que a gente tem aqui, que é olhar para essa transformação da teoria dos sonhos, a gente conseguiu, né, enfrentar a nossa tarefa, que era esta, né? E aí, se não temos mais questões, a gente pode ir encaminhando aí para o final, e o próximo encontro seria no dia 15 de junho, às 6h30, e a sugestão de leitura é observação sobre a teoria e a prática da interpretação dos sonhos. Eu vou parar de gravar e ver se vocês têm alguma dúvida sobre cronograma, né? Aí é mais uma questão de cronograma para quem está inscrito aqui no módulo. Então, parando a gravação.